se o A for maior ou igual a zero. Então é uma verificação com C, C não. Como que eu diferencio esses dois caras dentro do pseudocódigo? Dentro do fluxograma, desculpa. Um deles vai fazer um cálculo para fazer a verificação. Tá, não. Tá, mas é um pouquinho mais sutil que isso. Um pouquinho mais a fundo. Ó, o que é o mais fácil de identificar seria um if ou seria um laço de repetição. O if, ele vai abrir o caminho da verdade, o caminho do falso, e esses dois caminhos com certeza vão se juntar em algum momento lá na frente. Não importa quantos cálculos, quantos processos eles façam dentro de um lado ou do outro, em algum momento eles vão se juntar lá na frente. Certo? Então aqui, ó, ele abriu dois caminhos, os dois caminhos se juntam lá na frente. E o laço de repetição? O laço de repetição ele vai abrir dois caminhos e esses dois caminhos nunca mais vão se juntar. Então aqui, ó, ele abriu esse laço aqui, ó, ele abriu para cá, esse vai ficar nesse caminho. E esse caminho aqui vai ficar fazendo ele até chegar falso, e aí quando for falso ele vem para esse outro caminho aqui. Ele não tocou um caminho de volta do outro. Então esse caminho do falso não encostou no caminho da verdade novamente. Entendeu? Então ele abriu dois caminhos, um caminho fez volta, e o outro caminho foi para outra direção completamente diferente, e eles nunca mais se tocaram. Então, um laço de repetição, o caminho da verdade e o caminho do falso não se tocam novamente. Enquanto no if-else, numa seleção, os caminhos se abrem e eles se tocam novamente. Se aqui no meio tivesse menor ou igual a 10, ele ia estar fazendo infinitamente para o número menor que 10. Se aqui não tivesse esse cara aqui, então, se ali no i não tivesse o sinal de igual, menor ou igual a 10, certo? Isso. Se não tivesse sinal de igual, enquanto tiver número menor que 10, ele ficar rodando infinitamente. Isso, ele vai ficar rodando, porque na verdade ele vai rodar para 1, aí ele vai chegar aqui e vai atualizar o valor do i. Aí o i foi para 2. Aí o 2, aí vai verificar o 3, vai verificar o 4, 5, só que aí quando ele chegasse no 10, ele iria parar. Por quê? Porque 10 não é menor que 10. Certo? Agora, por exemplo, se eu chegasse aqui, colocasse enquanto o i fosse maior que 0, para sempre ele vai rodar, porque o i começou valendo 1, vai ficar repetindo isso daqui, o i só está crescendo, ele já é maior que 0, vai ficar ali infinitamente. Aí sim ele vai rodar tipo ad infinito. Tá? Beleza? Então aqui, ó, nesse cara aqui a gente não teve que criar coisas novas. Todo o processo aqui para gerar esse fluxograma foi olhar para o pseudocódigo e traduzir ou transcrever o pseudocódigo utilizando agora os símbolos. Beleza? Então tudo que a gente fez foi pegar o meu pseudocódigo e transcrever ele utilizando os símbolos. A gente não é criar uma nova solução para o meu problema. Tanto que nesse caso eu nem sei qual é o problema que esse cara está solucionando. Eu não sei qual é o enunciado, eu não sei qual é a solução, qual foi o insight que teve para gerar esse código. Eu simplesmente peguei esse código e converti ele para um fluxograma. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Bom, e depois do fluxograma? Bom, depois do fluxograma a gente tem o teste de mesa. Tá? Então aqui, para aqueles que estiverem pegando, já tiverem baixado o slide, tem o diagrama de Chapman ali no meio, não cai, tá? Isso a gente não viu, não vai ver e ninguém verá mais. Tá? E aí tem o teste de mesa. O que é o teste de mesa? Bom, o teste de mesa é uma técnica que a gente vai utilizar para executar esse código e verificar se ele está funcionando de forma correta. Tá? Então, como a gente não consegue colocar esse código para dentro do computador e executar no computador, a gente tem que executar de forma manual. E essa forma manual é utilizando o teste de mesa. Tá? Posso fazer tanto em cima do pseudocódigo quanto em cima do fluxograma. Certo? Como que eu vou fazer o teste de mesa? Basicamente, eu vou criar uma tabela com todas as variáveis e vou preencher essas variáveis de acordo com os valores do meu exercício. Tá? Toda vez que eu tiver um layer, eu posso colocar um valor random. Tá? Posso colocar um valor da minha cabeça, tirei da onde eu quiser. Tá? Então, vou cortar aqui no pseudocódigo. Aqui, ó, esse pseudocódigo. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer o teste de mesa desse cara. Vou trocar aqui a cor. Quais são as variáveis que eu tenho? S, C, I, A e MD. Tá.
Então, beleza. Então, vamos lá. Criamos ali o nosso teste de medo. Começamos ele aqui montando a tabela. O que a gente vai fazer? Vai executar linha por linha do meu código e vai ver o que isso vai produzir. Então, vamos lá. Primeira linha do meu código. Declarou as variáveis. Primeiro quadrado do fluxograma, declarou as variáveis. Aqui as mesmas variáveis no meu teste de medo. Show de bola. Próximo bloco. S igual a 0, C igual a 0 e I igual a 0. S igual a 0, C igual a 0 e indo de 1 até 10. Então, I inicializou em 1. Então, vou colocar aqui o S igual a 0, o C igual a 0, o I igual a 1. Beleza? Aí eu vou verificar. O I está menor do que 10, ou seja, está indo no intervalo de 1 até 10? Tá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever, digite um número e vai ler o valor A. Quem é o valor A? O randômico 5? 5, pode ser. Então, leu o valor 5. 5 é maior ou igual a 0? Sim. Aí é a mesma coisa. Leu o valor A, ou 5 é maior ou igual a 0? Sim. O que ele vai fazer? S igual a S mais A, então S valia 0. 0 mais 5, 5. C era 0, C mais 1, 1. Beleza. Aí aqui, I igual a I mais 1. Então o I foi de 1 para 2. Certo? 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então leia o número, digite um número, leia um número A. Um número A. 7. Depois vai 4, tá? Deixa eu dar 4. Então leu 7. 7 maior ou igual a 0? Sim. Então, 5 mais 7, 12. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3, entrou aqui na repetição. 3 é menor ou igual a 10? Sim. Vai digitar o número e vai ler o número. Aí é provavelmente fala do número 4. Então, 4. 4 é maior ou igual a 0? Sim. Então, 12 mais 4, 16. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Aí vou verificar. 4 é menor ou igual a 10? É. Digite o número. Vou colocar o número menos 15. Tá? Menos 15. Menos 15 é maior ou igual a 0? Não. Então, não vou mexer no S, não vou mexer no A, no C, eu vou só atualizar o 1. Então, o 1 vai de 4 para 5. 1 não, o I. Então, o I foi de 4 para 5. Eu não entendi aqui. O 5, por exemplo, no S, o senhor chamou o último número com o 4. Isso, porque era isso aqui, ó. S recebe S mais A. Perfeito. E no C, não teria que ser o 4 mais 2? Não, é porque o C recebe C mais 1. Que é um não I. O valor inteiro era 2 no Isso. Ele é o C vai somando 1, ele não é somando o I. Vai somando 1. Tá. Então, aí o I foi para o 5. 5 é menor ou igual a 10? Sim. Digite um número. Vamos colocar outro número. Vamos colocar menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não. Então, não vai atualizar o S, não vai atualizar o C. O I vai receber I mais 1, vai para 6. Então, aqui, ó, aqui não atualizou, então manteve o 16. Vou colocar em azul porque manteve. Tá? Então, manteve 16, manteve 3. Manteve 16, manteve 3. Tá? Aí, 6. 6 é menor ou igual a 10? É. Vai ler um outro número. Número 10. 12, 9. 9. 9 é maior ou igual a 0? Sim. Então, 16 mais 9, 5. 3 mais 1, 4. 6 mais 1, 7. 7 é maior ou igual a 10? Sim. Então, vai ler mais um número. 10. 10 é maior ou igual a 0? Sim. Então, 25 mais 10, 35. 4 mais 1, 5. 7 mais 1, 8.
8 é menor ou igual a 10? Sim. Então eu vou ler o número 0. 0. 0 é maior ou igual a 0? Sim. Então 35 mais 0, 35. 5 mais 1, 6. 8 mais 1, 9. 9. 9 é menor ou igual a 10? Sim. Então vai ler mais um número. 3. 3. 3 é maior que 0? Sim. Então 35 mais 3, 38. 6 mais 1, 7. 9 mais 1, 10. 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Aí eu vou ler mais um número. 50. 2. Só para facilitar a conta, né? Porque, tipo, vou facilitar a conta. 2. 38 mais 2. 40. 40. 7 mais 1. 8. 10 mais 1. 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí agora, finalmente, ele entrou no falso. O que ele vai fazer no falso? Vai calcular o valor da média. Então, média é S sobre C. Então, 40 dividido por 8. 5. Vou chegar aqui e vai calcular aqui. 5. Então, aqui nunca foi calculada a média, não foi calculada, foi calculada, foi calculada, foi calculada. Aqui, finalmente, foi calculada a média e não foi o valor de A. Aqui não tem 2. Aqui foi... Calculei a média, imprimi. A média é MD, então o MD imprimiu a média 5 e aqui finalizo meu código. Certo? Então, isso daqui é um teste de mesa. Fiz um teste de mesa. O teste de mesa, ele está imprimindo a média dos valores que são maiores ou iguais a 0? Tá, ele está somando todos os valores de A que são maiores ou iguais a 0. Está dividindo pela quantidade de valores maiores ou iguais a 0 e está obtendo a média desses valores. Então ele está fazendo realmente a conta correta. Certo? Então, está show de bola o algoritmo. Está funcionando bem o fluxograma. Beleza? Se eu pegar esse teste de mesa e colocar naquele pseudocódigo, vai funcionar exatamente igual. Beleza? Não vai ter nenhuma mudança de um para o outro. Tranquilos? Sim. De boas? Todo mundo pegou a ideia de teste de mesa? Todo mundo lembrou dele? Tá. Bom, aí essa daqui é uma parte mais teórica da prova, tá? Então as duas próximas unidades são um pouco mais teóricas. O que a gente tem aqui nessas partes mais teóricas? A gente tem sobre a estrutura as estruturas da programação que a gente vai trabalhar, certo? Então, dentro da programação, a gente vai falar agora mais especificamente sobre as estruturas que a gente está trabalhando e depois falar sobre a linguagem de programação que a gente está usando. Tá? Então, sobre a estrutura. Então, toda a linguagem que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando em cima de linguagem estruturada, certo? Então, se a linguagem é estruturada, o que significa? Significa que ela tem estruturas de programação para realizar as tarefas dela, certo? Quem são as minhas estruturas de programação? São 3. A estrutura de sequência, de seleção e de repetição. Tá? Então, quem são minhas 3 estruturas de controle? Sequência, seleção e repetição. Certo? O que significa? Significa que eu não tenho desvios incondicionais. Significa que eu não vou dizer para o meu código, volta para a linha 5, vai para a linha 300, volta para a linha 20, vai para a linha 18. Não. O meu código ele vai seguir essas estruturas sequenciais, sequência, repetição e seleção apenas. Tá? O que é a estrutura de sequência? A estrutura de sequência define que uma linha vai ser executada somente quando a linha anterior dela terminar. Então, eu vou executar a linha 1, terminou a linha 1, vou executar a linha 2. Terminou a linha 2, vou executar a linha 3. Terminou a linha 3, vou executar a linha 4. Terminou a linha 4, vou executar a linha 5. Então, na sequência. Tá? Parece um pouco ridículo, às vezes, falar uma coisa dessas, mas existem linguagens de programação que não tem estrutura de sequência. Onde essas linhas, você vai definir um bloco e esse bloco acontece em qualquer ordem. Tá? Você pode colocar a sequência. Você vai colocar a sequência. Então, na sequência que você colocar, vai ser executado.
Tá? Então, se você colocar, por exemplo, ó, S igual a 0, C igual a 0, I igual a 1, ele vai executar exatamente nessa ordem. Se aqui fosse, por exemplo, S igual a 0, C igual a S mais 2, I igual a S mais C. Poderia ser. O que ele vai fazer? Ele vai considerar que a linha anterior dele já foi terminada para colocar um valor. Porque se ele executasse numa ordem qualquer, ele poderia pegar qualquer valor de S mesmo antes do S ser definido. Então, ele tem a estrutura de sequência muito bem respeitada. Então, a sequência, na ordem que eu colocar os dados, vai ser na ordem que as coisas vão acontecer. Depois, a estrutura de seleção. O que é a estrutura de seleção? É a estrutura que vai permitir eu selecionar entre dois fluxos. Ou ele vai para o caminho da verdade, ou ele vai para o caminho falso, sendo que esses dois fluxos vão executar alguma coisa e depois o fluxo se encontra novamente lá na frente. Certo? Então, é a estrutura de seleção. Vou selecionar entre alguma coisa e depois vou juntar o meu fluxo novamente. São exemplos disso o C e o C não. Então, se uma condição for verdadeira, então vai executar um trecho de código sequencial. Se não, vai executar outro trecho de código sequencial. Tá? Sempre desta forma. A gente tem uma seleção especial, que é a seleção múltipla. O que a seleção múltipla faz? Ele vai selecionar, ao invés de dois caminhos, entre vários caminhos. Como que são esses vários caminhos? Ele não vai ser o caminho da verdade, vai ser o caminho falso. Ele vai selecionar, tipo, caso ou condição. Por exemplo, pensa numa ligação de telemarketing. Você vai ligar para um número e ele vai dizer digite 1 para uma coisa, 2 para outra coisa, 3 para outra coisa, 4 para outra coisa, 5 para outra coisa, 6 para outra coisa, ou 0 caso ele fale um dos atendentes. Tá? Então você tem uma seleção múltipla. Você não está verificando, a pessoa digitou 1 ou não, a pessoa digitou 2 ou não, a pessoa digitou 3 ou não. Você está verificando qual foi o número que a pessoa digitou. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 0. Tá? Então você vai dar uma seleção múltipla. A gente não trabalhou com essa estrutura, tá? Vocês não conhecem essa estrutura dentro de programação ainda, mas é interessante saber que ela existe, certo? Não, nenhum problema da prova vai precisar dela para vocês solucionarem, beleza? Vocês vão conseguir solucionar todos os problemas da prova simplesmente com C, C não. Tá? Isso daqui é adicional para o conteúdo da próxima prova, aí sim a gente vai começar a ter esse cara. Tá? Depois, estruturas de repetição. O que são as estruturas de repetição? São uma certa estrutura que vai permitir um certo trecho de código ser executado várias e várias vezes. Certo? Então, por exemplo, o enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, faça um certo trecho de código. Certo? Então, enquanto o i for menor que 10, faça um trecho de código. Então, aqui o trecho de código enquanto o i for menor que 10. Certo? Sendo que esse trecho de repetição ele tem uma segunda alternativa, que é o faça enquanto. Então, faça um trecho de código enquanto uma condição verdadeira. Qual que é a diferença entre eles? O enquanto faça, ele vai fazer. Ele primeiro verifica e depois ele executa. E o faça enquanto, ele primeiro executa e depois ele verifica. Certo? Por exemplo, leia um número e enquanto o número for menor do que 10, imprima o valor dividido por 2 e leia outro número. Certo? Então, eu tenho, para tomar decisão de repetição, eu tenho que primeiro ter lido um número. Então, eu não tenho como tomar uma decisão antes de fazer a leitura. Então, eu primeiro tenho que começar fazendo, depois fazer a leitura, depois de ter feito a leitura, fazer a verificação se eu vou voltar e executar de novo ou não. Certo? Então, eu tenho essa alternativa do do while. Historicamente falando, isso não existia antes, tá? Antes, quando a programação era voltada mais para a máquina, a gente tinha basicamente desvio condicional, que ficava pulando de um lado para o outro. Então, ele dizia, vai para tal linha, então é go to linha X, go to linha Y, go to linha 20, go to linha 360. Tá? Ele ficava com esses desvios incondicionais para vários lugares. A gente não tem mais isso dentro da programação. Ou melhor, a gente ainda existe dentro da programação, só que ele caiu em desuso, a gente não utiliza mais essa coisa. Tá? Aí aqui tem um pouquinho de histórica sobre o desvio condicional, depois dei uma lida, isso é legal. Tá? E qual que é a conclusão da programação estruturada? A principal contribuição que nos leva à conclusão da programação estruturada é a gente vai ter uma programação melhor estruturada. Então vai ter uma programação mais fácil de ser programada, mais fácil de ser compreendida, mais fácil de fazer manutenção. Tá? Eu consigo olhar para esse fluxograma e entender qual que é o fluxo que as coisas estão realizando. Se fosse um monte de desvio condicional, o que eu teria? Eu teria de repente uma seta para algum outro lado aqui no meio do código. Tá? E aí essa seta simplesmente surgiu do nada. E realmente era uma seta que surgiu do nada. Tá? Então eu tenho códigos que são mais claros
e mais fáceis de se entender. Tá? Beleza? Bom, aí a gente começa a falar sobre a linguagem de programação. O que é a linguagem de programação? A gente ainda não está falando da linguagem que a gente está utilizando de programação propriamente dita, a gente está falando de linguagem no sentido metafórico, tá? Tipo assim, uma ideia de linguagem. O que é a ideia da linguagem de programação? A ideia dela é, no final das contas, gerar um código de máquina que um computador consiga executar, certo? Então eu quero que tenha um código que uma máquina consiga executar. Como que essa máquina vai executar isso? Basicamente ele vai interpretar um código que foi escrito de um jeito que eu entenda para um código convertido do jeito que ela entenda, certo? Então eu tenho o meu código escrito e eu tenho o código que ela entende, certo? Como que eu faço para gerar esse código? A partir de um processo de tradução, certo? Então o computador tem que compreender o que eu escrevi. E para ele compreender o que eu escrevi, ele tem que passar, ou ele tem que respeitar algumas regras de semântica e de sintaxe. Tá? O que é a semântica? A semântica é o significado de cada palavra. Então, tipo, para fazer uma laço de repetição de enquanto, eu tenho uma palavra reservada que é a palavra while. Para fazer uma verificação, eu tenho uma palavra reservada que é o if. Para fazer uma escrita, eu tenho uma palavra reservada que é o printf. Para fazer uma leitura, eu tenho uma palavra reservada que é o scanf. Então, para cada uma das coisas, eu tenho uma semântica a ser cumprida. Tá? E para cada uma dessas palavras semânticas, eu tenho uma sintaxe a ser respeitada. O que é a sintaxe? A sintaxe é olhar para a frase completa. Tá? O que eu teria numa frase? Então, por exemplo, if, se o a for menor ou igual a zero, então faça um certo trecho de código. Então, a sintaxe disso seria if, abre parênteses, a menor ou igual a zero, fecha parênteses, abre chaves, um trecho de código, fecha chaves. Por quê? Porque sintaxicamente é desse jeito que o código deve ser construído. Certo? Então, sintaxe é como a frase tem que ser construída. Por exemplo, se eu colocasse todos os verbos no final da frase, ficaria falando que nem o mestre Yoda. Tá? Então, ele usa uma sintaxe errada, ou ele erra propositalmente a sintaxe. Tá? Se eu usar palavras erradas, por exemplo, se eu trocar todos os R's por L, vou falar que nem o Cebolinha. Então, a semântica está errada das palavras, certo? Então, eu tenho que combinar tanto uma boa semântica quanto uma boa sintaxe para gerar um código que o computador consiga executar. Beleza? Bom, dentro dessa linguagem, a gente tem um certo conjunto de instrução, ou seja, o que a linguagem consegue fazer. E para uma linguagem básica, ou seja, sempre a linguagem vai conseguir fazer 4 coisas, que é entrada e saída de dados, aritmética e lógica, instruções de seleção e instruções de repetição. Então, sempre, toda e qualquer linguagem estruturada vai ter essas 4 instruções básicas. Tá? Instruções de entrada e saída, instruções de aritmética e lógica, instruções de seleção e instruções de repetição. Tá? O que é isso? As instruções de entrada e saída são aquelas responsáveis por fazer leituras e escritas. Então, ler no teclado e escrever na tela. Isso é a instrução de entrada e saída. Tá? As instruções de aritmética e lógica. Então, eles vão realizar operações aritméticas, como soma, subtração, divisão, multiplicação, por aí. E operadores lógicos, como e, ou, not, e assim por diante. Tá? Além desses operadores lógicos, a gente também pode ter outros operadores lógicos, que são os operadores relacionais. Por quê? Porque todo operador relacional vai me dizer verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, i é menor ou igual a 10. Isso aqui não está me gerando um resultado numérico, está me gerando 2 caminhos, o caminho da verdade e o caminho do falso. Certo? Então, todos esses operadores relacionais aqui, maior, menor, menor, igual, igual e diferente, todos eles, absolutamente todos eles, estão me retornando unicamente um valor, verdadeiro ou falso. Tá? Com um detalhe muito importante aqui, o igual, ele é 2 iguais, ele é igual, igual. Então, toda vez que eu quiser fazer uma comparação entre 2 valores, tipo assim, A é igual a 3, então é A igual 3. Por quê? Porque um único igual é a atribuição. Então, se eu colocar A igual a 3, eu estou dizendo que o novo valor de A é 3. Se eu colocar A igual 3, eu estou fazendo uma pergunta. O valor de A é 3? Entendeu? Não eu estou afirmando. O novo valor de A é 3. Então, eu estou perguntando. O valor de A é 3? Certo? Então, só tome cuidado com esse igual aqui. Beleza? As instruções de seleção. As instruções de seleção podem ser a solução simples, if, else, e a seleção múltipla, switch case. A gente não vai trabalhar com switch case enquanto só if, else. Então, instruções de seleção, if, else. As instruções de repetição.
Elas vão permitir que um certo trecho de código se repita várias vezes enquanto uma condição for verdadeira. Quais são as que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o while e a do while, tá? Somente essas duas. O for vai ficar para a próxima prova para a gente aprender como é que funciona. Beleza? Toda e qualquer linguagem, então isso aqui são as instruções. Aí agora tem o nível da linguagem. O que é o nível da linguagem? O nível da linguagem é quão próxima ele está do humano e quão próximo ele está da máquina. Então eu tenho uma linguagem que vai de baixo nível, que é a linguagem de máquina, para uma linguagem de alto nível, que é uma linguagem que o humano fala. Então toda e qualquer linguagem de programação consegue ser classificada dentro dessa escala. Se ela está próxima do humano, se ela é fácil para mim escrever, para um humano normal escrever, ela é uma linguagem de alto nível. Se ela é fácil para uma máquina compreender, está mais próxima da linguagem da máquina, ela é uma linguagem de baixo nível. Tá? Então esse é o nível da linguagem. Tá. Esse tá foi bem estranho. A gente tem então que esse código tem que ser executado por uma máquina. Como que a máquina vai executar esse código? Basicamente utilizando um tradutor. O que é o meu tradutor? O meu tradutor basicamente é um programa que vai pegar uma linguagem, um código que foi escrito numa linguagem de programação qualquer, pegar esse meu código, processar esse meu código e gerar uma linguagem de máquina. E esta linguagem de máquina vai conseguir ser executada pelo computador. Então isso é um processo de tradução. Tradução de código que eu escrevi para um código que a máquina consegue executar. Tá? Sendo que tradutores, a gente tem dois tipos de tradutores. A gente tem o tradutor que faz para o processo de compilação e o tradutor que faz para o processo de interpretação. Tá? Qual que é a diferença entre eles? Bom, a compilação, a gente vai ter que o nosso código, eu vou escrever um código, e o meu código vai ser processado por um código intermediário. Então esse meu código intermediário vai processar o meu código, vai processar, e vai gerar um código binário executável para a minha máquina. Certo? Então eu vou pegar um código fonte, vou processar e gerar um código binário para a minha máquina. Então qual que é a grande vantagem de usar a compilação? A compilação é rápida. Tá? Então a compilação do código binário para ser executado ele é ridiculamente rápido, ele é muito rápido o código binário para ser executado. Então, estou aqui num ponto que eu tenho o meu código pronto, escrevi meu código, quero executar o meu código, vou dizer para ele compilar. Então, ele vai lá, vai pegar um processo que demora, que é lento, e ele vai processar, até chegar aqui e gerar um código binário executável. Gerei meu código binário executável. O que eu vou fazer? Eu vou dar play e vou executar o meu código. Meu código vai executar muito rápido. Então, meu código vai realmente executar rápido. Por quê? Porque ele é binário. Porque ele foi um código binário. Tá? Bom, mas ele só tem vantagem? Não. A principal desvantagem da compilação é essa demora que ele tem entre o tempo que o código está pronto e ele começar a executar por conta da compilação. Tá? Tem processos de compilação que demoram muito. Vocês aí nessas máquinas, vocês viram que a compilação às vezes demora e fica tipo de 15 a 30 segundos esperando para o processo compilar. Certo? Existem compilações que demoram muito mais que isso. Tem compilação que demora tipo 90, 100, 200 horas para processar. Aí você fica imaginando o computador processando 200 horas para compilar um código. Tá? Acontece. Depende do tamanho do projeto, mas realmente isso acontece. Tá? Mas qual que é a vantagem de compilar? Depois que eu compilei, o programa fica rápido, fica muito rápido. Tá? Qual que é outra desvantagem da compilação? A desvantagem da compilação, a segunda desvantagem da compilação é o programa ficar preso ao sistema operacional e à arquitetura para a qual ele foi compilado. Então, se eu compilei meu programa para Windows 32 bits, ele vai rodar em Windows 32 bits. Se eu compilei meu programa para Windows 64 bits, ele vai executar em Windows 64 bits. Se eu compilei e rodei para macOS 32 bits, ele vai rodar em macOS 32 bits. Se eu compilei para Linux 64 bits, ele vai rodar para Linux 64 bits. Se eu compilei para Android 32 bits, ele vai compilar para Android 32 bits. Tá? No caso de um jogo, por exemplo, imagine que tipo assim, o jogo tem que passar por algumas compilações. É o jogo para PC, então vai compilar para 32 e 64 bits no Windows. Vai rodar também no Xbox, então tem que compilar para Xbox. Vai rodar também no PS4, tem que compilar para o sistema de operação PS4. Então, para cada lugar onde ele vai rodar, ele tem que ter uma compilação diferente. Por isso que às vezes você vai no site do fabricante, vai baixar o software e tem lá. Qual que é a versão do seu sistema operacional? Você seleciona o seu sistema operacional. Aí depois, qual que é a versão? 32 e 64 bits, 64 bits, 32 bits. E aí só que você vai conseguir baixar o seu software. Por quê? Porque justamente cada um deles é uma compilação diferente. Tá? Então, essa é a característica da compilação. E a interpretação? Bom, a interpretação, ao invés de ter esse processo demorado no meio de compilação, ele tem um processo mais ágil. Em que sentido?
Você lê uma linha, processa, executa. Lê a linha, processa, executa. Então, eu estou com o código pronto, eu vou ler, executo. Lê, processo, executo. Lê, processo, executo. Lê, processo, executo. Linha por linha. Então, lê, processo, executo. Lê, processo, executo. Lê, processo, executo. Então, enquanto o cara está compilando ali atrás, ele já está executando aqui na frente. Por quê? Porque ele não precisou compilar. Ele já saiu de início interpretando. Então, qual que é a vantagem do interpretador? Você não tem esse tempo de espera. Certo? Qual que é a desvantagem do interpretador? Ele sempre vai ler, compilar, vai ler, processar, executar, ler, processar, executar, ler, processar, executar. Então, mas eu já executei esse código antes. Não se preocupe, ele vai de novo, ler, processar, executar, ler, processar, executar. Então, no processo de execução, ele torna a execução um pouco mais lenta. Tá? Então, ele tem uma performance menor do código. Tá? E qual que é a outra vantagem? Então, tipo assim, ele tem uma desvantagem, uma vantagem. Qual que é a outra vantagem disso? Ele é livre de arquitetura. Então, você pode interpretar ele em qualquer plataforma. Quero pegar esse código e interpretar no meu computador. Consigo. No meu celular, consigo. No meu servidor, consigo. No meu micro-ondas, consigo. Na minha televisão, consigo. Tá? Eu consigo interpretar ele em qualquer ambiente que eu queira. Tá? Então, de um lado eu tenho a compilação, que demora, que é um processo que você pega o código, processa, demora para gerar um código binário, gerei um código binário é muito rápido. Só que ele está preso nessa arquitetura. E eu tenho, por outro lado, a interpretação, que é, eu tenho o código pronto, e aí eu já saio, leio o processo executo, leio o processo executo, leio o processo executo, leio o processo executo, leio o processo executo. Então, só que ele vai executar muito, ele vai demorar mais para concluir o código interpretado, ou o código compilado. Por quê? Porque o compilado gera um binário que executa mais rápido, certo? Por exemplo, em aula eu comparei os dois a alguma coisa. Alguém se lembra qual foi a comparação de compilado e interpretado? A tradução de um filme e uma intérprete. Exato. Então, o compilado é a tradução de um filme. Então, o filme foi filmado em inglês, você pegou o filme, então o filme já está pronto, você já tem o filme, você vai pegar todos os áudios, vai pegar todas as cenas, todas as falas, vai entender o que cada uma das cenas está querendo dizer, aonde que a cena quer chegar, o que ele, com essa fala, qual que é a intenção dele no futuro, vai traduzir isso para o português, vai traduzir isso para a linguagem, algo, vai colocar as piadas em piadas nacionais, que a pessoa consiga compreender nesse terreno, porque, tipo, nos Estados Unidos as piadas são do tipo, aqui no Brasil as piadas não funcionam do mesmo tipo, tem que ser outras piadas. Então você vai lá e vai adaptar as piadas, vai adaptar os textos, vai adaptar as falas dos regionalismos. E aí depois vai pegar um monte de gente, vai gravar esse monte de gente falando, vai sincronizar as falas com os movimentos das bocas das pessoas, e depois disso você vai gerar uma trilha de áudio pronta, dublada, e vai incorporar o vídeo para ter um vídeo dublado. Certo? Então o que você teve? Você teve um processo que demorou aí 3 meses de dublagem para conseguir ter um filme dublado. Só que eu terminei de dublar o filme, o que eu faço? Eu quero assistir